Olá, bem-vindos ao Cafona Clube do Drama, um podcast sobre dramas coreanos. Eu sou a Ana Goto. E eu sou a Bia Tarde, e nós duas somos apaixonadas por dramas e todas as suas cafonices. Nosso podcast está disponível no YouTube, SoundCloud, Spotify e Deezer, para vocês poderem ouvir em qualquer lugar. Temos também um conteúdo muito legal no Instagram, Facebook e Twitter. Os links estão todos na descrição. Ah, não se esquece de compartilhar com seus amigos drameiros. Cafonas! Cafonas! Vai, fala, como é que vocês estão? Vocês estão? Como é que vocês estão lidando com a notícia de que a gente vai fazer uma micropausa? Ai, gente. Vai ser... Eu tô com saudade do chat, eu tô pensando no chat, eu gosto tanto do chat, eu tô pensando na conversa em si também. Eu tava conversando com a Brenda no chat do Sintonizado em Você, que ela falou assim, nossa, conversar com vocês parece que é ao vivo, sabe? Tipo, ouvir o podcast de vocês e conversar com vocês pelo chat, parece que vocês estão falando ao vivo. E dá essa impressão. Bom. Só que é tão bizarro, porque eu também tô escutando e eu acho que é uma Bia de outra dimensão falando. Eu também. Eu não... Porque eu nunca... Você ainda edita, né? Eu edito. Mas eu não lembro do que eu falei normalmente, assim, eu lembro pouquíssimas coisas, mas eu fico, nossa, eu lembrei disso no dia, eu falei isso no dia, que doido. Às vezes eu até mudo de opinião quando a gente tá conversando no chat, alguma pessoa fala alguma coisa. Eu também. Que me faz pensar, então é muito, eu gosto muito do A gente tem ouvintes sensatos, essa que é a verdade. Sim, com certeza, cafonas sensatíssimos. Inclusive, farei a errata em homenagem a Simone e Larissa, porque chamei no dia do seu casamento de besterol. Mas assim, é um besterol no começo. E aí depois fica muito da hora. Eu quero assistir. A Simone, ela fala que ela nem lembra que tinha o besterolzinho assim do começo. Umas cenas meio forçadas, de besterol mesmo. Mas a história em si, ela é muito interessante. Eu gostei muito de assistir. Eu consegui assistir até o fim e recomendo. Acho que eu vou assistir. Acho não, tenho certeza que eu vou assistir. Quero ver, eu acho que eu vou ver amanhã. Tem na Viking. Então, galera, o momento, pra mim, tão esperado chegou. Vamos falar sobre Descendentes do Sol. Cara, o que falar desse drama? Que é uma música de comemoração agora. Não, cara, me explica, por favor. Olha, quando a gente falou, né, vamos fazer o último episódio dessa temporada do Descendentes do Sol, por um momento eu fiquei assim, será que a gente faz mesmo? Será que a gente não dá uma segurada nele pro ano que vem? Sei lá, ser o primeiro, ser o piloto da segunda temporada, né? Vamos ver e tal. Eu pensei nisso, mas eu tava com tanta saudade dele, porque eu assisti uma vez só. Antes de eu assistir de novo pra esse podcast, eu tinha assistido uma vez só. Porque ele é um drama que me pegou de um jeito, assim, muito inesperado. Então eu falei, eu preciso sempre... Toda vez que eu for assistir, eu preciso parar e assistir. E foi o que aconteceu agora de novo. E quando eu voltei a assistir, eu juro, no primeiro episódio, deu alguns minutos de episódio, eu falei assim, esse drama é bom. Ele não tem outro argumento, cara. Ele é bom. Ele é muito bom. E se você for parar pra pensar, a premissa dele é muito simples. Sim. É muito simples. Também acho. Um soldado apaixonado por uma médica e eles vivem esses desencontros. Ponto. Mas como que eles conseguem tirar tanta coisa disso? Tem vários arcos, né? Tem 1 milhão de arcos. Tem vários arcos. Tem até um episódio que você chega nele e você fala assim... Eu assisti um episódio, o 12. Eu não vou lembrar de número. Peguei, terminou o episódio, eu falei assim, ué, acabou o drama. Sim. Aí eu parei, o episódio, eu falei, não, mas se tem 16, como que acabou no 12? Aí eu fui olhar se tinha mesmo 16, procurei no Wikipedia, procurei no TV Time, porque ele chega no 12 ele fala assim, então, te dei um final aqui, vai acontecer isso. Aí depois o 13, 14, 15, 16 já acontece o outro arco totalmente diferente. Eu acho que eu lembro qual que é o 12. Acabou o drama. Gostei, amei. Mas
mas espera aí os outros episódios. E eu acho, inclusive, que eles até brincam com isso. Porque no último episódio, nos últimos minutos do último episódio, acontece mais uma coisa. Que aí eles brincam com isso. Eles falam, pelo jeito, sabe? A gente nunca vai ter paz. Nunca vai. É muito... Ai, olha, sério, escuta aqui, pega na minha mão, por favor, segura na minha mão. Se você não assistiu Descendentes do Sol, por favor, você não tem noção do quanto eu me arrependi de não ter assistido esse drama na Netflix quando ele tava disponível na Netflix. Não só de não ter assistido, mas de não ter exposto ele, não ter apresentado ele pra tantas outras pessoas que não são fãs de drama nessa época. Porque Netflix, a maior parte das pessoas tem. O Viki, por exemplo, é mais difícil. É só quem gosta mesmo que vai ter e vai pagar, ou vai assistir, vai se expor aos comerciais. Os anúncios. É de graça, mas tem anúncio. Você faz a escolha. Exato. Eu me arrependo muito porque é um drama que... Eu acho que é um drama que é ótimo pra você apresentar pra quem nunca assistiu nada... Ou pra quem tá começando no mundo dos dramas. Porque ele tem uma pegada hollywoodiana. E ele não é tão pesado na cultura coreana em si. Então, pra quem talvez tenha esse distanciamento... Eu adoro ver coisas que são muito profundas na cultura, porque eu gosto de conhecer a cultura coreana. Mas eu acho que pra quem tá começando, às vezes é bom ter esse distanciamento pra pessoa não ter esse baque, esse choque de cultura tão rápido. É bom ter todos os tipos, né, de abordagem. Com certeza. É importante, porque a Coreia não é só uma coisa. Exato. Que nem Fight for My Way. Cara, Fight for My Way. Mano, esse drama é demais. Ele é demais. Nossa, eu acho que toda... É que quase todos, né, Prim, que a gente já falou aqui. Mas Fight for My Way é um drama que eu gostaria que todo mundo assistisse também, junto com Fada do Levantamento. Sabe? Pra mostrar o outro lado, a simplicidade, o meio gente como a gente... Flatulência. Exato. Infantilidade, né? As pessoas que não conseguiram alcançar aquilo, a nata Eu amo. Da sociedade. No Fight for My Way, eu acho que o que eu mais amo são os perrengues. Eu também gosto. Do tipo, não tô arrumando emprego... não sei o que eu vou fazer. A minha colega de quarto tá tendo que pagar o aluguel por mim, porque eu não tô conseguindo perseguir o meu sonho. Eu tô trabalhando num emprego que me trata mal pra poder tentar ter o mínimo, entendeu? Tipo, eu amo os perrengues. Ela pega um ônibus com uma bicicleta dentro. E o mais legal é que eles são felizes desse jeito. Eles são felizes. Claro que eles querem alcançar os sonhos deles. Mas assim, o nível de humildade, assim, de tipo... A minha ambição, ela não vai me deixar infeliz... Porque eu não tô conseguindo aquilo. Eu preciso estar feliz pra conseguir aquilo. Gosto. Olha, Fight for My Way é um dramão. Dramaço. E, né, BTS no soundtrack, como que a gente pode, né? Não tem como. Não tem. Seojun, pra mim, o Seojun... O drama mais bonito que ele tá... Mais do que o Secretário Kim, pra mim, é o Fight for My... Já assisti outro do Seojun? Hwarang. Verdade. Tá. Mas ele tá bem bonito em Hwarang. Sim, mas em Fight for My Way ele me machuca. Agora, sabe quem me machuca também? Quem? É o mozão desse drama. Não só ele. Os dois mozões desse drama. Mano. Eu lembro, a primeira coisa que eu falei pra Bia, quando ela falou assim... você tá gostando? Eu falei assim, cara... Eu tô me sentindo machucada pela beleza dessas duas pessoas. Como pode? Como? A gente já falou sobre isso. Num mundo que as crianças passam fome. Num mundo que mulheres morrem a cada tantos minutos. Como pode ter esses homens? E essas mulheres também, porque a gente já tem aqui nossa lista de mozonas. Né? Como pode ter tanta gente bonita? Eles não parecem ser cheirosos? O cara tava na merda. Ele tava cagado de barro, com sangue no ombro. E eu falava, esse cara, se você der um cheiro nele, ele deve estar cheiroso. Com certeza.
E eu principalmente o Migo. Então, Nossa, que homem, que charme, que... ele tem uma coisa nele. Mano, Nossa, tem uma cena em específico que ele é sensacional. Todas as cenas dele é sensacional. todas. Mas tem uma que mostra literalmente a personalidade dele, que eu vou falar depois nos spoilers. Tá. Ah, e olha que gancho, o Fight for My Way tem a Guará. Sim! Que tá como a mozona. Mozona amiga. A amiga mozona. Uhum. A gente precisa fazer uma legenda antes de começar. É. Eu acho assim, ó, vamos falar de mozão e mozão. Mozão e médica. Mozão tá. sendo o protagonista, homem, e médica sendo a protagonista, mulher. Aí temos o migo, que vai ser o amigo que é o outro mozão. Vai ter que ser amigo mozão. Migo mozão, e tem a amiga mozão médica também, do exército. Ela tem muitas patentes. Mozão, miga, médica e do exército. Mas... sobre uma outra coisa que eu lembro que você falou antes da gente ir pro spoiler. Hum. Sobre essa atriz que você falou assim, eu tinha assistido Descendentes do Sol, e aí ela é toda, né, séria, porque ela... Exato! E aí eu assisto o Fight for My Way, minha cabeça fez... Foi exatamente. Eu assisti o contrário. Ah. Aliás, eu assisti Fight for My Way e Descendentes do Sol, talvez por isso eu tenha feito o link na minha cabeça inconscientemente. Ao mesmo tempo, eu tava assim, no terceiro episódio de Fight for My Way, fui encaixando o Descendentes do Sol. E o Descendentes do Sol me fazia sofrer por causa da beleza, que eu ficava assim, gente, como pode? Eu não consigo assistir mais um episódio hoje. Porque eu tô Mas eu sofrendo. vou te falar que não é só a beleza física deles que, que tem esse atrativo. É a parada da personalidade talvez dos personagens. Eu não sei o quanto pessoal eles colocaram, né, nos personagens. E a própria amizade dos dois. Que faz com que eles fiquem ainda mais incríveis. E na parte com spoilers, eu acho que a coisa pra mim mais... que mais me pegou nesse drama, além dos conflitos... Do conflito óbvio, que é que é a série, era o quão perfeito um personagem específico pode ser e você se apaixonar por ele, não só porque o personagem é bonito, mas assim, você ficar... ele te seduzir, a sedução. Exato! E aí você lembra que você fala assim, agora eu entendi por que eu tô tão seduzida, porque esse homem não existe. Não existe. Esse homem esse cara não existe. Ele, eu acho que é o personagem de drama mais irreal também que existe em todos os dramas que eu já assisti até hoje. E inclusive, também. Mais do que o nosso mozão Lee Jong-suk no W, que foi criado pra ser perfeito. Mais do que o presidente Kang. Esse cara, esse protagonista desse drama, ele é muito irreal. Muito, tipo assim, totalmente. Esse cara, ele vai ser o sonho de toda e qualquer mulher ou pessoa atraídas por ele, ou pessoas atraídas por ele, seja... Por homem. Qual seja né? o seu gênero, exato. E, tipo, ele não existe. E isso me machucou muito, me machucava, assim, tipo, eu ficava tão seduzida que eu falava assim... Eu falava, por que eu não tenho isso pra mim? Talvez e seja, aí eu tinha que lembrar. Talvez seja, inclusive, por causa dele que pessoas mudam pra Coreia achando que vai achar um coreano incrível. Não vai, amiga. Galera. Não vai. Você pode encontrar um coreano incrível, realmente. Com certeza. Pode encontrar um coreano incrível, um brasileiro incrível, né? um americano, um israelita, Exato. um indiano, um Mas chinês. não é um estereótipo, porque esse personagem não existe. Em lugar nenhum o personagem do mundo. existe. Ele O personagem existe, ponto. Só ele mesmo. Antes da gente ir pra sinopse, eu quero só lembrar aqui que, pra quem não tá acompanhando, ou que veio só pra esse episódio, né? Porque afinal de contas, Descendentes do Sol. Já que é o fim da temporada, né? Vamos dar um embrace nessa galera. Então, esse é o fim da nossa temporada, da nossa primeira temporada. Tem 19 episódios, cada um sobre um drama diferente, que você pode olhar na nossa timeline e encontrar todos disponíveis.
de graça. Tá no YouTube, no SoundCloud, no Deezer e no Spotify. Por mais que a gente não vá postar o podcast, a gente vai estar nas redes sociais. Então, se vocês comentarem nos vídeos do YouTube, é uma ótima chance da gente conversar a respeito daquele drama em específico. Ou ir nas fotos do Instagram sobre aquele drama. A Ana faz montagens incríveis e posta no nosso Instagram, que é bombadaço. Então, se você não segue a gente, tem o link aqui embaixo. E a gente queria muito agradecer todo mundo Demais. que ficou aqui. Tem pessoas que estão desde o primeiro episódio conversando com a gente. Isso é muito divertido. Sim. Agora que a gente colocou uns posts para o pessoal participar também do conteúdo durante o nosso pequeno recesso, você começa a ver que também tem muita gente que tá assistindo e que comenta e a gente nem sabe que existe. Então, essas pessoas, vocês que não comentam, que são fantasminhas, que escutam e saem correndo, por favor, apareçam, porque eu quero agradecer um por um. Foi uma temporada muito legal, um ano muito legal. A gente assistiu dramas que foram lançados esse ano. Assistimos alguns clássicos icônicos. Sim. Assistimos também uns totalmente aleatórios que muita gente nunca tinha ouvido falar. Exato. E gostou. Exato. Então foi muito legal, eu agradeço de todo o meu coração, todo o clique, todo o compartilhamento, todo engajamento nas redes sociais, foi incrível. E eu vou morrer de saudade nesse recesso. Nossa, eu também. De conversar com vocês sobre dramas. Eu quero agradecer também ao pessoal que sempre conversa com a gente, né? Porque a gente tem os nossos fantasminhas que a gente ama, mas infelizmente a gente não consegue vê-los. Mas a gente ama. Mas a gente também tem a galera que se faz presente, que teve sempre aqui, que, né, a gente já mencionou em vários outros dramas. Então se sintam beijados e abraçados por mim, pela Ana. Mas principalmente também quero agradecer a você, Prim, por me ouvir falando um monte de asneira esses tempos. Falando de Crepúsculo, falando de 4 amigas e um jeans viajante. Relacionando com umas coisas bizarras, os dramas. Não, eu já me divirto com a Bia desde 2011, né? Não é à toa que viramos amigas tomando café da manhã. Mas acho que eu nunca ri tanto com a Bia que nem eu ri nessa temporada. E, tipo, foram todos os finais de semana, se você for pensar. Sim. Como a gente consegue. Não, eu que agradeço por você conseguir suportar meus áudios estourados, meus áudios ruídos, a cadeira que faz barulho, o gato. Caraca, o gato que... Não, mas tá aí, não tá? Faz parte da história e tá ótimo. Perfeito. O Prim, a gente pode gravar amanhã, que hoje não dá. Nossa, real. Cada domingo era uma treta diferente. Nem conto o que aconteceu ontem comigo, porque, né, não vamos entrar em assuntos escatológicos. Mas, né, enfim. O importante é que estão aí os episódios com muito orgulho. Eu acho que eu nunca tive tanto orgulho de uma coisa que eu já produzi na vida, que nem eu tenho de tudo que a gente fez aqui no Cafona, real, assim. Acho que eu nunca tive tanto orgulho de uma coisa que tem o meu dedo nela. E ver o resultado e ver a galera comentando. Mano, eu vi que a gente... Nossa, não é que é verdade? As pessoas falando, sabe? Tipo, nossa, eu não tinha reparado nisso. Que detalhe impressionante que vocês guardaram e tal. Adoro. Eu também. Eu imaginava que a gente ia encontrar alguém pra conversar junto. Porque já existe uma rede né, no Instagram, no Twitter, principalmente. Mas eu não imaginava que iam ser pessoas fiéis, que iam ser pessoas que iam escutar até o fim, que elas iam saber os jargões. Nem a gente sabia que ia ter jargão quando a gente começou. Exato, muito impressionante. Eu tô Foi muito da hora. feliz. Eu não vejo a hora de ver o que o futuro aguarda. Também. Eu quero assistir vários dramas, muitos dramas.
Ai, eu Colocar já um tô bem drama por louca. dia. Eu já tô bem louca, porque não é o que o futuro aguarda, é que o futuro guarda. Ponto. Português, Bia, português. Descendentes do Sol é uma série de televisão sul-coreana exibida pela KBS 2 entre 24 de fevereiro a 22 de abril de 2016. Mano, 2016 foi um ano top pra drama, hein? Também acho, hein, Prim? Caraca! Também acho. E o Si-jin é o capitão das forças especiais do grupo de elite do exército da Coreia do Sul. Em um dia de folga, ele e seu colega de trabalho e amigo pessoal, o sargento Dae-young, enquanto andavam pela cidade, se surpreendem com um roubo e decidem ir atrás do ladrão, que estava de moto. Ao conseguir render este ladrão, Dae-young acaba sendo furtado, mas só percebe que o furto aconteceu depois do ladrão já ter sido encaminhado para o hospital, pois acabou se ferindo. Então, os dois vão atrás do ladrão, que agora é paciente da doutora Kang Mo-yo. Kang Mo-yo é uma médica cirurgiã que no hospital onde trabalha aspira a conseguir uma promoção para subir de cargo e se tornar professora. Neste mesmo dia do furto, do telefone do Migo, do Migo Mozão, Si-jin e Mo-yeon cruzam seu caminho na sala de emergência. Mo-yeon erroneamente supõe que Si-jin faz parte do grupo criminoso do ladrão. Ele acaba revelando que é um soldado com a ajuda de uma médica do exército, Yeon Myung-jo, e Si-jin imediatamente se sente atraído por Mo-yeon. Ele a convida para sair, mas Si-jin constantemente é chamado para missões militares durante seus encontros com ela. E ambos percebem que tem pontos de vista conflitantes sobre a vida humana. Ele matará para proteger o seu país e ela precisa salvar vidas a todo custo, não importa de quem seja. Exato. Yoon Myung-jo e o Seo Dae-young são velhos conhecidos. Esse, para quem não reconhece os nomes, que a minha pronúncia é capenga, é os Migos. Amiga médica do exército e o Migo do exército. São velhos conhecidos e possuem um relacionamento um pouco conturbado, que envolve família e trabalho. Ela também é médica, porém, diferente da Mo-yeon, atua no exército. Si-jin recebe ordens para levar os seus soldados em uma missão de paz em Urk. E depois de 8 meses desde o seu último encontro com Si-jin, Mo-yeon está chateada por não conseguir se tornar uma professora e se torna uma médica famosa na TV, passando a cuidar da ala VIP do hospital. E, infelizmente, passa a ser assediada por seu chefe escroto, que ao ser recusado, a pune enviando Mo-yeon e sua equipe para liderar uma equipe médica em Urk. E ela acaba, cafonamente, tendo um encontro inesperado com quem? Com Si-jin. Essa Mano. cena, galera. Como que é a música tema, Prim? You are my everything. Caraca, toda vez que essa música ia começar, teve uma vez que eu não lembrava, mas eu acertei em cheio. Tipo, começou a ter um clima e eu comecei. Aí ela começou junto comigo a música. Fiz isso em Goblin. Em Goblin tava tendo uma cena e eu comecei. It's beautiful life. Aí começou. Dun, 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 dun. Caraca. Olha o nível que a gente tá, né? Não, sério, eu quero falar aqui. Esse drama, ele é a novela perfeita. Ele é cafona, ele tem cenas cafonas, mas ao mesmo tempo ele é rico em detalhes, rico em caracterização, rico em efeitos especiais. Ele é rico em roteiro, o roteiro dele é bom. Caraca, a parte... Ai, eu não posso falar isso agora. Vamos pros spoilers. Eu quero começar já com um chute na porta e tapa na cara. Eu quero falar sobre a queda do prédio lá da construção em Urk. Esse arco, Prim, pelo amor de Deus, esse drama, ele podia ser só um curta-metragem só com esse arco, assim, ó. Exato. Mano, tudo. A história do médico lá, do residente do hospital que iria ter neném, que era riquinho. O'Neil do Shiny. Gente, eu falo Shiny porque eu sempre falei Shiny, eu não vou falar Shine, eu falo Shiny, porque eu leio Shiny. O'Neil! Então, Te sabe, amo, O'Neil! o arco dele... É muito bom. Não, tipo,
Primeiro ele marca errado um paciente, e aí depois ele tenta ficar fazendo os primeiros socorros no paciente pra ele voltar, não rola. E aí, tipo, eles precisam forçar que ele caia na real e que pacientes morrem. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece nessa profissão. Eles precisam lidar melhor com esse... Assim, eu imagino que pro médico nunca é fácil perder um paciente. Mas, diferente da família e dos amigos desse paciente, o médico tem que tá seguro, porque além desse paciente, ele tem mais um milhão pela frente dele, né? Até porque, Prim, porque eu fiquei pensando assim, né? Primeiro que mandaram eles pra URC, assim, tipo, eu nem sei se isso poderia existir na realidade. Tipo, eles foram, era uma missão voluntária e eles foram obrigados a ir. Eu acho que eles foram obrigados ou eles se... a equipe dela foi obrigada. A equipe dela foi obrigada. Ah, é verdade. O resto foi de voluntário, pelo que eu entendi. Isso. E aí eu fiquei pensando... mas foi muito pesado pra ele, porque foi uma... Eles não estavam no hospital, né? Eles estavam em um local de guerra, porque, tipo, mandaram eles pra URC porque ele era como uma bonificação, assim, tipo, URC é de boa. Foi. Vou mandar eles pra lá, e aí começou a acontecer as coisas muito loucas. Mas aí eu fiquei justificando isso na minha cabeça, tipo, eu entendo totalmente, ele tá totalmente abalado porque é um local de guerra. Mas não era um local de guerra, foi um terremoto. Depois que eu comecei a pensar assim, né? A real mesmo. Foi um desastre que poderia ter acontecido na própria Coreia. Em qualquer lugar, Exato. Só que diferente, eu acho que isso poderia ter acontecido com ele, inclusive dentro do hospital. Sim. Ele não estava preparado pra cometer erros e lidar com os erros dele, entendeu? Porque nessa cena, nas duas cenas, na real, que ele tem durante esse arco, que é a cena que ele marca errado o paciente, depois tenta fazer o paciente voltar e não consegue, e quando ele tenta pegar aquele cara que tá preso no buraco e ele acaba soltando e fugindo. Foi um outro erro, entre aspas, que ele cometeu. Mas na minha opinião, cara, ele não é bombeiro. E ele não é, sei lá, do exército, por exemplo. Então, ele não teria força física pra realmente puxar aquele cara daquela distância com o teto tremendo, com tudo tremendo de novo, entendeu? Por mais que ele pudesse ter um treinamento... Ele ia causar mais dano morrendo junto com esse personagem se ele tivesse caído, porque ele não ia ajudar a salvar vários outros pacientes do que salvando. Inclusive, por exemplo, quando... Você tem no avião, quando você anda de avião e a enfermeira tá dando instrução de voo, a aeromoça, eu tô falando, gente, eu só quero fazer um disclaimer aqui. Eu não tô bem, eu tô trocando palavras. Mas enfim, perdoem a véia da praça, que vai melhorar. Tá faltando vitamina, eu acho. Quando a aeromoça das instruções de voo, de caso aconteça alguma coisa no avião, ela fala, por exemplo, para as pessoas responsáveis por crianças, de colocar primeiro a máscara em si, no próprio adulto, e depois colocar a máscara na criança. Porque se você coloca a máscara primeiro na criança e não dá tempo de colocar em você, essa criança também está em perigo, porque você, adulto responsável, não tá lá para salvar ela, entendeu? Esse médico, esse rapaz, ele teria causado muito mais dano se ele tivesse morrido lá. Com certeza. Ele iria sofrer um tratamento de choque se ele estudasse no Grey's Anatomy. Porque no Grey's Anatomy acontece cada coisa absurda. Né? Mano. Eu nunca assisti, mas eu ouço boatos. Mano, cada coisa absurda que esse menino, acho que na metade da primeira temporada, ele já ia estar... já ia estar escolado já, né? Exato, ele mesmo ia falar assim, não, eu que vou, porque aqui eu sou o mais controlado, mais frio do hospital, entendeu? Eu consigo lidar com situações de estresse, porque olha, Grey's Anatomy, gosto. Você viu que N vai ser a última temporada? Caraca, que morte lenta. Livro, por que? Caraca, o livro vai até a velhice dela. Eu li os livros da Anne.
Mas eu entendo, eu entendo. Não tem como eles manterem esse elenco por tanto tempo. Ok, é melhor ter um fim, Prim, que acabe com com um ponto final, do que ficar nessa... Porque, por exemplo, na segunda temporada, quando anunciaram que depois da segunda temporada talvez eles acabassem com a série, aí foi tenso, porque você fala, tá, mas e agora? Agora eu acho que como eles sabiam que ia ser a última temporada, aí eles vão dar aquele arco final mesmo, eu espero. Vai estrear um dia antes do meu aniversário, vou passar meu aniversário inteirinho assistindo. Mas o que eu fico pensando de Anne é tipo assim, tá, vai cancelar, mas vamos fazer alguma coisa tão boa quanto? Porque eu acho que é uma coisa muito diferente de todas as outras produções da Netflix, Prim. É delicioso. É muito... Não tem nada parecido com Anne na Netflix. Nem na Netflix, nem na HBO, nem na Amazon Prime. Não tem nada parecido com A Anne. Anne, ela tem uma parada de inocência e curiosidade. E, ao mesmo tempo, tem o apelo visual da fotografia incrível do Canadá e com as roupas daquela época, com a caracterização. É uma série com esmero. Nossa, como eu amo essa série. Se eu pudesse recomendar pra todo mundo, eu recomendaria junto com a Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo. Sim, eu recomendo pra todo mundo. Anne e Atypical, por favor. Caraca. Tá vendo? Eu acho que a gente gosta de personagens femininas que tem uma coisinha diferente nelas. Acabei de falar da Fada do Levantamento de Peso, ela não tem uma coisinha diferente nela? Sim. A Anne também. Exato. Então, esse arco de Urk, mas principalmente, não só o arco de Urk, mas o arco do terremoto. Como é que fala? É isso, do terremoto. O arco do terremoto é muito incrível. Tipo, a cena dos dois operários que estão... Um tá preso embaixo da pedra e o outro tá com o vergalhão preso no braço. E eles são, tipo, meio que conectados um com o outro. Ai, cara, tipo, um ser coreano e o outro não falar. E ele sabe poucas palavras. Isso tudo... Ai, puta, eu não sei o que dizer, cara. Eu não sei o que dizer desse arco de tão impecável. E eu gosto que nessa parte, quando tem que ser decidido o que vai acontecer, né? Que o mozão, ele, tipo, fala assim, ou é um ou é outro. Exato. Né? E aí, ela fica nesse dilema, assim, tipo, sofrendo e achando que ele não sofre. E ele fala, eu sofro também. Eu também sofro. Vai doer. Então a gente tem que ser lógico, porque a gente já sabe que vai doer. Esse cara não existe. Não. Porque ele fala isso, mas ele fala isso com tanta convicção e tanta força e tanta coragem e segurança que ele não existe. Isso ele é não o que mais existe. machuca, Ele não cara. existe. Ele é... Eu tenho certeza que esse cara não existe, que ele é muito apaixonante. Exato. E se eu não fosse, sei lá, namorada, esposa dele ou amiga dele, eu gostaria de ser ele. Ah, com Entendeu? certeza. Queria ter essa confiança que ele tem, esse jogo de cintura, as cenas que ele salva ela no carro. Não, Prim do céu, você pode falar, mas a cena é irreal, foi idiota. Não, cara. A cena foi muito boa, porque ela foi muito bem construída. Você tá desesperado e de repente ele faz assim, ó, clique. É como se ele só apertasse um botão e pronto, ele resolveu. E ele resolveu de um jeito que foi lógico, no final das contas. Ela não se machucou, nem um cortinho de vidro, assim, ó. Não, nada. E ele tava seguro, ele tava sorrindo enquanto Mas ele sabe falava uma pra coisa ela? no roteiro que eu acho sensacional nessa cena? Que depois que ele tira ela da água, que ele faz respiração boca a boca nela e tal, ela começa a chorar, né? Porque, caraca, ela quase morreu, ela despencou de um penhasco. Ela continua chorando, aí ele fala assim, anda, levanta, não aconteceu nada. Ela, eu não sou um soldado. Eu tenho direito a esses 5 minutos de choque. Sim. Ela bate assim no braço dele e ela fala, tipo, você tá esquecendo de com quem que você tá lidando? Eu não sou, tipo, o seu amigo que bate a poeira do ombro assim e continua andando. É tipo assim, eu não sou perfeita que nem você, entendeu? Eu tenho medo, caramba. Ai. Que nem na cena das bombas do campo minado. Nossa, como é divertido aquilo. Porque pela cara dele, você já sabe que ele já tá mentindo. E ela tá muito chateada.
Gente, como pode a gente tá rindo, a gente se divertir com esse drama que tem um assunto super sério? É muito bom. É muito bom. É bom. muito bom, cara. Meu, é só pra... muito Ó, a impecável. equipe alfa. Como a equipe alfa chama? Mano, Big Boss, Snoopy, Lobo, Piccolo Piccolo, Harry Potter. e Harry Potter. Eu amo. Eu acho que o meu favorito é o Snoopy. Não, o Piccolo. O Piccolo. Calma, eu confundo. Tem um cara que ele é o mais serião. O Piccolo. É o Piccolo, né? Esse cara é sensacional, mano. Primeiro que ele é lindo também, né? Desculpa, Nossa. mundo. Que equipe alfa é essa? Gente. Ele é alfa, ômega e beta. Puta que pariu. Engraçado, né? A gente vê foto do pessoal vestido de farda. Por que eles ficam tão bonitos? Será que é o corte de cabelo? Que tá todo mundo limpo com o corte de cabelo? Com a roupa... Sei Não. lá. Por que pessoas do Eu exército acho são que tão isso lindas? é impregnado na nossa mente, Prim. Você acha? Eu eu acho. acho que é o cabelo. Toda vez que eu vejo algum homem de cabelo raspado, eu acho tão bonito, Prim. Tão bonito o cabelo Eu também raspado. acho bonito, mas não é qualquer homem que eu viro e falo assim, caraca, parabéns, hein? Esses caras, acho que Não, a esses são farda, demais. o uniforme, principalmente de farda, eu acho que ele traz uma ideia além da beleza, ele traz uma ideia de segurança que impregnam Sentido. na nossa cabeça de que, o cavaleiro de armadura. Sim, faz sentido, E- Prim. Real. Tanto que existe ditado e fazem essa brincadeira meio machista que mulher ama um homem de farda, né? É. Inclusive, É ela qualquer mesma farda, brinca né? com isso. Inclusive, ela mesma brinca com isso no drama. Ela fala, não, eu sei que essa é a sua farda. Nossa, aquela farda. Nossa, eu tive que tomar cuidado pro meu nariz não sangrar de tão Ai, eu lindo. sabia que eu ia passar mal. Eu tô morrendo de calor nesse podcast. Gente, Gente, não tem aquela como. farda dele. Eu queria ter como. visto o Migo com aquela farda. Imagina? E o Não, Cap? era melhor não, senão a gente ia Nossa, morrer. Jesus! Se eu ver o amigo... Quando eles estavam vestidos com a mesma camiseta listaradinha, eu já fiquei surtadaça. Falei, que isso, gente? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por quê? E aí você vê tenso. É. o quanto eles são diferentes e são... Ai, eu sabia que ia passar mal, porque, sinceramente, esses personagens, eles me machucam. Não. Tanto eles, quanto elas me machucam. É. Amiga médica. Sabe um personagem que eu amo? Dr. Love. Ou ser do Doctor. Eu acho que eu prefiro ser do Doctor. Como eu amo esse cara. Também. Eu amo esse cara, ele é muito divertido. Prim, eu não entendi um bagulho do médico e da enfermeira. Eles se conheciam desde criança. Sim, eles eram amigos desde criança. Quero mais, quero spin-off. Faltou. Pelo amor de Deus. Faltou. Manda pra gente. Não quero nem do casal, do meu casal preferido, que é o casal secundário, que eu gosto Sim, muito os do migos. arco deles. É. O seu também. Eu gosto muito, acho É muito interessante. rico, né? É. Uhum. Muito bem trabalhado, muito bem abordado. Sim. Tirando o M3, que eu fiquei meio assim... ia morrer. Vai morrer, amiga médica. Vai morrer. Aí do nada não vai morrer. Tá tudo bem. O vírus mortal, se é o M3, não tem problema. Se fosse o M2, ia morrer. Então o M3 não tem problema. Eu fiquei assim, tá. Mas tirando isso, eu gosto tanto do arco desses dois. Ela sabia desde o começo. Mas eu posso falar uma parada? Eu acho que faltou um pouco de coragem desses roteiristas e desses produtores de dar uma matadinha em um deles. Claro, Entendeu? óbvio. Porque quando eles, houveram várias oportunidades. Eu acho que de todos ali, o que ia causar um impacto maior seria a morte da amiga com essa doença. Ia Também rolar um feeling de, tipo, não acredito. O pai dela, que era o generalzão, ia ficar super culpado de ter
se metido tanto na vida amorosa dela. Ia ser uma pena pro Migo? Ia ser uma pena pro Migo. Claro, a gente nunca quer ver um nosso mozão chateado. E um mozão Mas, tão mozão quanto né? esse também, né? Porque, olha... Mas eu acho que faltou um pouco de coragem. E depois faltou um pouco de coragem de matar um deles, um dos soldados também. Nem que não fosse eles dois, mas alguém da galera da Alpha, sabe? Tipo, o Harry Sim. Potter, ou sei lá, o Snoopy. Podia ser o ladrão. Ah, não podia matar o ladrão. Porque o ladrão, que é o... Caraca, eu é amo o meu personagem o ladrão. preferido. Caraca. Depois do O'Neill com a criancinha lá. Com tênis. Ele não sabe o nome. Meu, são personagens tão bons, né, Prim? Então, menina, cada São um com uma muitos. história específica, com uma coisa. Outra coisa impressionante, eles colocaram uma médica que trabalha na parte mais administrativa e burocrática, que ela é cadeirante. Sim, E, tipo, não também falam amei. nada da história Nada. dela. Não falam por que ela é uma cadeirante. Não falam nada. Ela só é uma amiga sensacional, irmã pra nossa mozão. E elas se formaram juntas, porque tem foto delas usando a roupa de formatura juntas. Sim. E, sabe? E aquela outra lá que pegou o lugar como professora da Ai, Mágica nossa. Mozão, ela vai lá dar um... Ela bate, né? Puxa o cabelo da... Não, é o contrário. O que acontece é o seguinte. Ela fala pra menina cadeirante que é melhor ela sempre usar o Isso. avental, o jaleco, porque senão vão confundir ela com o paciente. E nessa hora, a menina que tá dando a luz começa a ter as contrações. E aí ela agarra no cabelo da moça. Mas eu gosto que, tipo, ela não baixou a cabeça pra ela, sabe? Tipo assim... Ai, ela não é uma pessoa frágil. Ela é chefe, ela é forte, ela trabalha, ela é competente, ela é competente, né? Ela tem Exato. a competência de fazer Exato. o que ela faz. Sendo cadeirante ou não sendo cadeirante, ela teria a mesma competência de fazer o que ela faz. Incrível. Não tem um personagem, que você fala assim, pra quê? Pra que ele Até tava o lá? soldado Ryan lá, o vilão soldado Ryan é Mano. legal. Mano, pra mim, Prim, eu queria que você estivesse segurando a minha mão. Quando eu descobri que acho que era o capitão, né, da missão, ele leva um tiro pra proteger o vilão Argus. Uhum. E aí depois o Argus, ele vira traficante. Não só de armas, mas de crianças. Uhum. Ele vira um gangster, né? Mano, sabe a cena que o mozão, ele percebe o que tá acontecendo? Tipo, que ele percebe que ele vai lá tirar uma, tipo, ter uma conversa direta com ele? Aham. Eu senti, pela primeira vez, assim, exatamente, eu acho que exatamente o que o mozão teria sentido naquela hora. Eu me senti traída. Eu queria, assim, tipo, vingança. Tipo, queria ele atrás das grades, queria vingança. Me senti mal pela família da outra pessoa. Tipo, todos esses sentimentos veio, assim, eu me senti traída de verdade, me machucou de verdade. Eu lembro que eu tive que parar e conversar com o Bruno de, tipo assim, você não sabe o que eu acabei de ver num roteiro de drama. Porque foi muito bem escrito. A emoção que o personagem teve, eu consegui ter. Eu consegui sentir. Foi incrível. Foi triste e deu raiva e me senti... Queria... Mas que arco. Gosto muito. Gosto muito mesmo. também. Todo o período ali em Urk é muito bom, né? É muito bom. Eles indo lá naquele barco das pedras, é incrível. Que cenário lindo, né? Que lugar incrível pra se gravar. Que presente. E o Daniel? Que é outro médico incrível e lindo, né? Também. E a companheira dele também é lindíssima. Se eu não me a engano, menina. ele tem meio a meio de descendência. Ele é mestiço? Ah, E se eu não me engano, ele era de um país latino. olha que legal. Todos os personagens são bons. Menção honrosa pra enfermeira júnior, porque tem a enfermeira-chefe, tem a enfermeira júnior, que é lindinha. Menção honrosa aos... Eles chamam de passarinhos, é isso? Os caras ficam que estão correndo sem camisa. Por favor. Você fez a alegria de uma nação inteira. Né? Menção honrosa a menina do bar de Urk.
Sim. Passa a cuidar e ser guardiã da Fátima. Adotou Fátima. Doutor Adota Fátima. Jojo também. Podia. Tem uma Mas galera aí aí, pra ser adotada. coitada da Jojo, ela ia ter que ir lá pra Urk. Talvez ia ser bom É pra ela ficar verdade. longe daquela merda, daquele Love Alarm, que não presta pra nada. E daqueles dois também, 2 psicopatas. Nossa. Talvez. Nossa, aquele arco do chefe de estado lá. Não sei se ele era chefe de estado ou se ele era Presidente. presidente, alguma coisa assim, Presidente né? de Urk. Gente, e aí ele vai lá e todo mundo numa tensão. É armas a primeira apontadas, cena mais tensa mesmo, assim, né? Armas apontadas, um pro outro. Dilemas. Vários Caraca. dilemas. Vai só jogando dilema, assim, na sua cabeça. E agora? E agora, o que faremos? O que tá certo e o que tá errado? É muito injusto, porque pelo que eu entendi, aquele cara lá que é chefe do Mozão e do Migo e dessa galera, que fica... Ele Sim. tá lá em Urk, mas num outro lugar, numa outra cidade. Ele fala, no radinho assim, ele fala assim pro Mozão, pro Big Boss. Fala assim, você não é pra fazer nada. Tudo que acontecer com esse cara aí, vai ser culpa do... A gente vai pôr a culpa no médico responsável. Isso é Foi justo? Injustíssimo. Ok, eu entendo que existe diplomacia, eu entendo que você precisa, né, ter um cuidado quando você lida com chefes de estado, e ok, eu entendo tudo isso. Mas o que essa menina tinha a ver com a história, sabe? Por que Exato. ela ia tomar a culpa de tudo? Primeiro, uma mulher, né? E outra, o dever do exército não é proteger o cidadão coreano. Ela é uma cidadã coreana num país diferente. Por que eles estão jogando ela embaixo desse trator? É porque também é uma equipe especial, né? Talvez a missão deles, o juramento, não seja proteger os civis, mas proteger A nação. a nação. É uma guerra política. Ok. Mas mesmo assim, Mas mesmo ainda assim é muito injusto. injusto. É. E aí depois ele fica puto, falando, você sabia o que podia ter acontecido e não sei o quê? Amigo, Ele não foi treinado pra tomar decisões, ele não foi mandado lá pra tomar decisões. Eu acho que quem tem que tomar decisão realmente é só ele mesmo. Você que tá em outro lugar, que não tá vivendo, que não tá com uma arma apontada pra sua cabeça, você dá uma segurada. Nossa, e o médico, além de tudo, é super escroto com ela quando ele chega, né? Lembra? Nossa, eu gosto muito. E eu adoro quando eles vão receber o cartãozinho e ela pede outro. Não, Ela é e muito mercenária, mano. Eu não adoro acredito que isso você nela. usou o cartão pra alugar outro carro. Por que precisaria de um cartão especial pra alugar outro carro? Apesar que era em Urk, né? A gente não sabe do que tava acontecendo em Urk, né? É. Exatamente o que tava acontecendo em Urk. Ai. Vamos falar sobre esse casal? Tipo, como Vamos. eles conheceram o dilema do relacionamento deles e depois como eles, né? O desenvolver da história. Te fez ficar com um dilema na sua cabeça também, Pri? Porque eu fiquei até o fim. Sim, porque é realmente um choque de interesses mesmo. Tipo, ele tá disposto a literalmente matar em prol da paz. E ela fez um juramento no qual ela não pode discriminar ninguém. Toda a vida é válida a ser salva, entendeu? Sim, e fora isso, tem os segredos, né, Prim? Que além de ele não poder Eu acho que eu lidaria contar- bem com segredos. Eu não lidaria bem com a ausência dele. E sem saber o que tá acontecendo com ele, nem saber mas onde ele isso é o tá e segredo. tal. Você não sabe onde ele tá e pra onde ele tá e se ele vai voltar. Tipo, é segredo. Ele sabe pra onde ele vai, ele só não pode falar pra você. Ele pode até se comunicar com você, mas não pode falar pra você. Mas, e outra, assim, eu via que ele não queria contar porque ele sabia que além de não poder contar, que ela não entenderia a situação. É muito louco. Quando isso aconteceu, aquela conversa aconteceu no café. No café. Eu fiquei assim, cara,
e agora? Porque eu não conseguiria lidar com isso. Não, de e jeito é muito nenhum. triste, porque você vê o quanto eles querem. Porque eles já se interessam um pelo outro de cara. Uhum, de cara. Entendeu? De cara. Então, tipo, você vê que os dois estão na cabeça assim, ia ser muito legal, ia ser muito da hora se a gente ficasse junto. Mas não dá. Literalmente não dá. E ela só passa a entender um pouco melhor a situação dele quando ela vê ele em ação, Sim, né? com certeza. E ela também consegue. É que eu acho que, realmente, ó, se pensa só, se coloca no lugar dela. Você é uma médica que estudou a sua vida inteira, deve ter se internado nos estudos pra se formar como médica cirurgiã, né? Então, ela já fala que ela não teve muito tempo pra namorar, não teve muito tempo pra socializar, a não ser com a galera do próprio hospital. E aí aparece esse cara que é super charmoso, que é perfeito em todos os sentidos e que, além de tudo, tá no exército. Até então, ok, ele está no exército. Mas aí você começa a ver que um helicóptero vai buscar ele onde ele está. Ele não é qualquer militar. Ele é da elite, ele é... Exato. Até então, pra ela, é impalpável. Ela mesma fala que antes, depois... quando ela tá em Urk, quando ela se voluntaria não, né? Quando ela vai lá salvar a galera no terremoto, ela fala que ela tomou a decisão de dedicar uma parte da vida dela como médica à caridade também. Sim. Porque até então, antes disso, ela era uma patricinha. Sim. E ele falava isso pra ela. E ela realmente era uma patricinha. E aí, então, ó, quando ela também tem esse crescimento... É que eu não gosto de falar que isso é um crescimento de personalidade, Claro nem nada que disso. Prim. Ter um pouco mais de humildade, assim, É verdade, é sim. De ver de ver aquilo que você vê além daquilo que você vive. Porque Sim. a gente conhece gente que tem uma vida que é muito distante da nossa e que elas não estão São alienadas, ligadas, né? Alienadas ao que tá acontecendo no resto do mundo. Isso é muita verdade, realmente. Quando ela tem esse crescimento de personalidade, que ela passa a aceitar melhor as coisas que acontecem com ele. E eu acho muito da hora as condições, entre aspas, que ela impõe a ele. Que é tipo assim, não me faz de idiota. E não me faz dar risada quando o assunto é sério. Porque eu não quero ficar mais alienada. Eu quero saber, mesmo que você não possa me contar exatamente o que você tá fazendo, onde você tá e se é que você volta, eu quero pelo menos saber que talvez você possa não voltar. E isso é um pedido muito válido, né? Mas meio que ele pode não voltar todas as vezes também. É muito complicado. Ele não pode falar onde ele tá. Isso é o mais desesperador pra mim. Porque dependendo do lugar onde você tá... Por exemplo, você sabe que é o grupo de elite que vai resolver as tretas de diplomacia mais pesadas que existem. Certo. Entre a Coreia e as relações internacionais. Certo. Né? Então, ele vai estar sempre em perigo. E dependendo do lugar onde ele tá, você pode simplesmente olhar na TV e ver que tá acontecendo alguma coisa e ficar dizendo... Cara, aí você fica pensando... E nisso a gente só tá no nosso imaginário, né, Prim? E as famílias dessas pessoas que realmente trabalham em grupos de elite do exército? De qualquer coisa, né? De qualquer coisa, Prim, que lida com esse tipo de risco, né? Os próprios bombeiros, a polícia, E que complicado, vida, né? mano. Eu acho que... assistindo a segunda vez, eu fiquei tentando pensar se eu conseguiria ter esse tipo de relacionamento e talvez eu não conseguisse. Eu acho também que eu não conseguisse. Eu acho que a parada deles dois ficarem juntos especificamente é que ela viveu o Urk. Também, mas principalmente porque ela é médica e ela também tem uma rotina que não é favorável para um companheiro. Ela vive no hospital, entendeu? É diferente da gente que, por exemplo, tá em casa a maior parte das noites,
que sempre vai voltar pra casa, que não trabalha em turnos, que às vezes não folga. Que Então não é muito trabalha diferente. viajando. Exato, então é muito diferente pra gente aqui no nosso conforto, dos nossos maridos dormirem na mesma cama que a gente todas as noites, do que ela do que pra ela, eu imagino, entendeu? Ela mesma fala isso, que já que ela é médica, ela nunca teve oportunidade de namorar assim, porque nenhum boy quer, né? E eu vou te falar que, além disso tudo, há uma abstração mesmo de possessão entre eles dois. É diferente do casal dos Migos. Porque no casal dos Migos, principalmente a menina, ela é um pouco possessiva. Ela é bastante possessiva, na real. E ela, se ela fosse uma civil, ela não conseguiria namorar ele. Não. Ela não ia conseguir lidar com segredos. Ela, tipo, ela só consegue lidar com os segredos dele porque, de certa forma, ela sabe o que tá pegando. Porque ela tá dentro do exército. Real. Se ela fosse uma médica também, que trabalhasse na mesma sala de cirurgia que a mozão, ela não ia conseguir namorar com ele. Com a personalidade dela, não, né? Pela personalidade. Então eu acho que são as personalidades que acabaram batendo, mas todo em volta, ela ter ido pra URC, ela ter salvado toda aquela galera no deslizamento do dia do terremoto, ela ter tido que operar um cara com a arma na cabeça, ela ter sido sequestrada, ela ter visto o tráfico de criança e o caramba, entendeu? E ver o trabalho incrível que ele faz. Verdade. É Agora, só por causa disso. uma coisa que eu fiquei um pouco impressionada foi quando o pai da amiga médica, ele chamou lá o Molão pra colocar as condições dele lá pra aceitar o relacionamento dos dois. E ele não querer que ela parasse de trabalhar no exército. Ela queria que ele parasse de trabalhar no exército, né? Que da hora. Não que seja da hora ele querer que ele parasse. Mas assim, ele não foi machista. Não. Ele tinha muito orgulho dela estar no exército. Sim. Isso é legal. O que me feria, porque assim, o pai e a mãe e os familiares e os amigos e os próprios... as próprias pessoas que trabalhavam com o mozão amigo, elas também tinham orgulho do que ele fazia. Claro, por que ele tem que abrir mão de tudo, né? Ai, muito nada a ver. Quando eu vi isso, eu falei assim, entendo Isso que tudo pode por causa acontecer. de patente. Triste, mais triste ainda, porque o cara já trabalhava na equipe de elite, já tinha feito várias coisas incríveis junto com o cara que ele idealizava pra filha dele. Sim. Mas só por causa de patente, Exato. ele não queria que ele casasse com a menina. Horrível. Muito elitista, né? Elitista. Mas deve ser como funciona a cabeça do... é complicado, porque eu imagino... Sabe, pelo que eu falo isso? Pelo cenário de hoje. Assim, do negócio da hierarquia, de... Mas assim, a gente... né? É muito complicado, porque principalmente na Coreia, a Coreia é um país hierárquico, né? Tipo, você deve respeito a quem é mais velho a você deve respeito a quem tem cargos acima do seu, pra quem é mais importante que você, mas o que é ser mais importante, né? A nossa Então, visão brasileira... Você deve respeito a todas as pessoas. Mundo, exato. Né? Deve educação a Complicado. todas as pessoas. Deve respeitar a hierarquia, não só de idade, mas assim, de sei lá, de... Por exemplo, é a família, ou é o marido, a gente tem que respeitar esses limites de... Não importa em que ano que você nasce. Mas é uma utopia, né? Porque aqui a gente não tem essa hierarquia, mas a gente também não consegue que todo mundo respeite todo mundo, não é mesmo? Exato. Na verdade, ninguém respeita ninguém. Exato. É totalmente o contrário. Complicado, cara. Aqui é um oba-oba, complicado mesmo caramba. tentar comparar. Qual o sentido, Prim? Só pela patente mesmo? Eu acho. Só pela patente? Eu acho. Porque ele fez um discurso de tipo assim, eu não quero que a minha filha sofra, de não saber onde você tá, e de que não sei o quê. E aí eu fiquei... Não, cara. Ou era medo... sim, era patente sim, mas tipo... O medo de ela... nem sei.
Nem sei, porque eu fiquei com raiva. Mas sabe o que eu fiquei com mais raiva ainda? Porque ela sabia desde o começo que ela tinha escutado a conversa atrás da porta e ela tava se fazendo de desentendida. Sim. E ele tava disposto, Pri. Sim. Pri, ele tava disposto. Caraca. Ele tava. E eles são tão lindos juntos, meu Deus. Ele tem casal. uma coisa tão distante nele. Às vezes ele fala com ela de um jeito super seco. Não tô falando que ele é grosso nem nada, seco, sem emoção. Ele fala de um jeito tão sem emoção com ela, mas aí, de repente, ele vira um amorzinho. Eu gosto muito da personalidade dele. É porque eles estão sempre tretados, Caraca, na real, velho, né? até no final, na última cena lá do casamento, Até no final. segurando o buquê com o dedo assim, você viu? Você reparou nesse detalhe? Ele tá com o dedinho empinado, o mozão vai abaixo do dedinho dele, na hora que ele tira a mão, o dedinho volta. Sim. Sério, pra mim, melhor do que qualquer casal desse drama é essa amizade entre o mozão e o amigo. Amizade, é. Eles no Com show do Red certeza. Velvet é sensacional. O Migo. Foi essa cena que eu falei antes dos spoilers que eu queria falar. Que mostra perfeitamente a personalidade dele. Porque ele tá assim, sério, e de repente ele começa a fazer a coreografia junto com as meninas. Cara, eu chorei de rir. A minha parte de amizade preferida é quando eles correm Ai, dos soldados que ele treinou. Ah. E é muito bom. E quando eles vão no supletivo, no fim do supletivo do soldado ladrão. Eu gosto muito da cena que eles correm, porque ela avisa no rádio que ele recebeu uma encomenda. Eles correm numa velocidade. São dois caras de pau, mano. Eu gosto que as duas, elas, tipo, também, né, tem uma história que a gente meio que não E sabe. você viu que aconteceu o na nome faculdade. é Min Yoon-gi? O nome do cara que elas tretaram? Sim. Suga, o que você tá fazendo, cara? Ai, meu Não, Deus. e aí eles preparam lá o jantar pra elas, tal, e aí elas começam a discutir o caso do Min Yoon-gi, e aí eles ficam assim, eles vão fechando a cara, aí de repente eles começam a falar assim, quem é esse cara? Pelo jeito, um fala assim, ele deve ser um médico em algum lugar, porque ele se formou com elas. Eles começam a ligar um ponto no outro. Eu chorei de Cara, rir, mal sabem que tá no BTS. né? Não vou encontrar jamais. Não, mas eles falando lá da foto. Ah, não, mas a foto, essas meninas aí, a gente conheceu. Ai, mano, é dois caras de pau. E elas são sérias uma com a outra. Tipo, todas as vezes que elas se encontraram, foi assim, tipo, na finese, sabe? Tipo, tomando um café, bem europeias, assim, sabe? Tipo, vamos tomar um chá das 5. E eles bebendo por 3 dias seguidos. Não, eu acho engraçado que ele fica sóbrio na hora quando ele leva ela pra casa e a mãe dela tá lá. Ele fica sóbrio no momento. Ele muda de... E ela continua bêbada. No dia seguinte, eles vão comer no Subway juntos. Aí ela ainda tá bêbada, mano. É sensacional, cara. Agora eu posso falar a cena que mais me cortou o coração? Ai, pode. Ai, não, primeiro eu vou dar um disclaimer. Quando eu tava no episódio 13, eu levei um spoiler do último episódio. Que eles iam ficar um tempo fora e que depois eles iam voltar. Sim. Porém, quando eu tava assistindo o último episódio, eu ainda tinha medo que eles morressem de alguma forma. E que a minha memória tivesse muito louca, porque eu fiquei pensando, não, gente, é muita dor. E eu não pensava nem na médica, porque eu achava que ela era forte o suficiente pra seguir a vida dela. Mas a médica, amiga... Ah, sim. Eu fiquei arrasada por ela. Falei, meu Deus, ai, meu Deus, que tragédia. E aí eu ficava assim, não, mas eu vi no spoiler que eles ficam um tempo longe e que depois eles voltam. Então isso vai acontecer, mas ainda com aquele... Pesar. Sabe? E tipo assim, com o coração na mão, de tipo assim, será que eu tô muito louca? Será que eu entendi o spoiler errado? Será que eles vão morrer? Até o último minuto eu entendi que eles iam morrer. Mas, Prim,
eles se encontrarem em Urk. Não é nem York, é em outro... Albânia. É outro país, é. Ah, é? Ah, eu falei, Não, não, né? calma. O Migo, Eu os acho Migos... que o mozão Migo vai pra Urk. Não, os Migos estão em Urk, tanto que começa a nevar, e aí o ladrão fala pra ela assim, nossa, é muito raro nevar em Urk. E aí na hora que ela sai na neve, ele tá chegando, o boy dela, que é o Migo, e a mozão e o mozão é em outro país, Sim. Mas se no encontrou deserto, assim, tipo, né? ai, Mas tudo bem, isso- eu aceito. Mas me chateou. Mas eu não consegui aceitar. Me chateou, porque eu queria que fosse um encontro um pouquinho mais realista, assim, pra aquecer meu coração. Agora, o domingo com o soldado Nossa, ladrão. essa do cena, eu céu. chorei igual um bebê. Foi a que eu mais sofri em todos os dramas. Eu sofri muito mesmo. Porque ele foi encontrar velho. ele. De tão importante que ele sabia que ele era na vida daquele menino. De como ele tava sendo praticamente um tutor Sim, daquele menino desde sim. que ele tinha entrado no exército. Que já bastava ter ido no supletivo. Aí ele vai lá, todo quebrado, Prim, todo quebrado. E o menino No chorando. peito dele. Ai, eu tô com vontade de chorar. Ele chora no peito dele, mano. É muito bonita essa cena. Ai, eu não consigo. Gente, quando eu percebi que isso ia acontecer, eu esperei umas 2 semanas pra assistir esse episódio, porque eu tava sem conta. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não tenho estrutura pra esse reencontro, porque eu já sei que vai ser muito difícil pra mim. Ai, passando mal. Nossa, E que eu gosto cena. muito também quando, falando desse arco que eles morrem, entre aspas, lá naquela missão. Eu gosto muito também da parte que mostra o luto da mozão. Tipo, tudo que ela passou, que ela Nossa. começa. Você vê que é bem uma parte de estar em luto mesmo. Dela sofrendo sozinha em casa e se dedicando 100% ao trabalho, sem ir pra casa mais, porque ir pra casa dói. E aí depois, antes disso, até quando ela recebe a carta que ela vai até a mozão miga, que ela fala assim, se você tá chorando, o que eu vou fazer? É. Porque se você tá chorando é porque é verdade. Nossa, cara. Nossa, eu amo toda essa parte. É muito... E depois quando ela encontra com ele lá no deserto, que ela fala... ela tem vários picos, assim, de emoção. Ela abraça ele, aí ela chora. Aí ela xinga ele, ela bate nele. Aí ela chora de novo, aí ela abraça ele. E é muita cara dela, Aí né? Aí ela fala, não, a gente vai ter que terminar, eu não vou aguentar. Aí depois ela abraça ele e fala que ama. Ai, é muito bom. Eu fiquei muito feliz deles se reencontrar. Eu gostei muito do negócio deles terem ficado desaparecidos e darem eles como mortos, porque se você ficar tanto tempo desaparecido, vão te dar como mortos, né? E de eles voltarem, porque eu queria muito esse reencontro, principalmente o domingo com a E o da amiga, porque eu sofri muito por essa mulher. Com a galera da equipe Alpha, que eles vêm correndo Nossa. e se abraçam. E aí o capitão lá, o chefe, fala assim, quem ficar com eles vai ter que escrever um relatório de 200 páginas, vai todo mundo embora. Meu, muito homem convivendo junto deve ser difícil, né? Porque deve ter muito dessas coisas, mano, assim, de... É que nem quando a gente vê o BTS nos MIT, que eles ficam disputando as coisas e tudo eles têm que apostar. E aí, tipo, eu ganhei uma penitência, vamos apostar outra coisa pra você pegar a minha penitência. Mulher não fica fazendo essas coisas. É bem raro mesmo, eu nunca vi. Nossa, Outro mano. ponto que eu queria falar do relacionamento deles, antes que eu me esqueça, é como eu gostei de ver um relacionamento maduro sendo exposto na tela. Do tipo, havia uma tensão sexual entre eles e
nunca foi tratada como uma coisa adolescente, sabe? Sempre foi uma coisa muito madura. Então, se um dia a gente quiser fazer, a gente vai fazer. Se um dia a gente não quiser, a gente vai fazer. E tá bom, não preciso ficar falando muito sobre isso, porque a gente já tem muito com o que se preocupar. Ele vai na casa dela, ele fica até tarde. O primeiro encontro deles, ele vai pra casa dela. E depois eles estão na cafeteria, aí ela fica jogando um charme pra ele. Eu acho muito legal. O esquema da blusa ser transparente... E tudo isso, eu gosto muito, muito de como é abordado de uma forma tão natural e simples e sem... E adulta, exato. Não que o adolescente seja ruim, é porque às vezes dramas adultos querem tratar essa questão de uma forma mais adolescente. O que às vezes pode funcionar. No caso, por exemplo, do próprio Fight for My Way, porque é tratado como de uma maneira infantil, mas porque todos ali são infantis, porque eles cresceram juntos, tem todo um propósito pra isso. Então, funciona eles tratarem isso de uma forma mais infantil, mas é diferente do Descendentes do Sol, que trata de uma forma adulta, madura e que funciona perfeito pra esse drama também. Eu quero que todo mundo assista. Não, esse drama, cara, ele é uma preciosidade. Não é à toa que ele é tão famoso, aclamado, que ele é tão bem avaliado, né? No Viki, ele tá com 9.8 estrelas. Ai, eu não falei do meu arco preferido. Pelo amor de Deus, então fala. O cara da Coreia do Norte. Caraca, precisava falar disso também. Como é legal. É muito bom. Porque é uma ponta que eles soltam lá no começo, é a primeira cena do drama. É ele lutando com esse cara. E eles vão fechar lá no final, quando você já esqueceu daquela treta de faca. E toda a operação, e como ele é profissional, e como ele... gente, e ele não abandona a nação dele. Ele sabe que se ele voltar pra nação dele, ele vai ser morto. Então ele precisava dar um jeito de, por mais que ele voltasse e fosse morto, ser morto com honra. Porque o que ele fez foi certo, entendeu? Caraca, isso pra um soldado deve pesar muito, né, mano? Nossa, é muito louco. O drama inteiro você fica nesses dilemas de como a pessoa consegue lidar com isso. O que acontece, né, no treinamento, talvez, nas situações, pra você conseguir lidar com esse tipo de decisão. Porque tem pessoas que estão segurando o país, a nação, o mundo, assim, sabe? Tipo, nas pontinhas dos dedos. E a gente nem sabe, galera. A gente não sabe o que tá acontecendo. E eu acho que a outra coisa que é muito legal desse drama, que também mostra por toda a parte da mozão em si, que é a ideia de patriotismo, sabe? Porque por mais que ela fosse coreana, que ela entenda os deveres e os direitos dela como cidadã e tal, ela nunca tinha sido exposta a uma ideia de patriotismo tão forte quanto ela foi exposta a partir do momento que ela conheceu o mozão, entendeu? E depois você para pra pensar... E aí eu comecei a parar pra pensar em mim, sabe? Do tipo... O que será pra uma pessoa não ter nação? Tipo, não ter pra onde voltar? Aqui no Brasil... Não só no Brasil, né? Mas, tipo, nos países... Quando você sai do seu país e às vezes você tem que voltar... Você tem pra onde voltar. Você tem uma nação. Eu lembro daquele filme do Terminal, do Tom Hanks... Que você sabe qual que é a história desse filme? Você já viu? É a história seguinte. Ele é um cara que mora num país, eu acho que da África ou da Europa, sei lá das quantas. E ele tá indo pros Estados Unidos pra coletar uns autógrafos de uma banda, que era a banda favorita, eu acho que do pai ou da mãe dele, que faleceu lá no país dele. Quando ele chega nos Estados Unidos, o visto dele é negado. Quer dizer, ele é proibido de entrar. Ele é proibido de entrar e ele não consegue voltar pro país dele porque estourou uma guerra no país dele. Então, ele não tem voos pra ele voltar pra casa e ele não pode entrar nos Estados Unidos. Então, ele não tem onde ficar só no aeroporto. O aeroporto vira a casa dele. E aí, tipo, você vê o desespero desse cara de só querer voltar pra casa, sabe? E dele não ter mais casa, dele não saber o que vai acontecer, dele não saber o que tá acontecendo lá.
Você já começou a ler Persépolis? Porque também Eu aborda comecei a ler, isso. mas ainda não tô nem na metade. Tá Tô. gostando? Eu adoro personagens femininas inteligentes e que quebram totalmente a expectativa de estereótipo de mulher, sabe? Tipo, ela desde que... Ela foi bem criada. Então, É o pai, a mãe e a avó. Foi o negocinho perfeito, assim, um temperinho Exato. perfeito pra essa menina. Porque se não tivesse os três, eu acho que ela não teria toda essa personalidade. Mas é muito legal. Não pelo menos desde criança, né? Porque eu acho que depois que você é adulto, você vive com outras pessoas, você acaba, né, dando uma mudada na personalidade. Mas que ela também tem uma hora que o país dela tá em guerra. Onde ela não tá sendo abrigada direito, e aí o que ela faz? É bem complicado, Pri. Assim como tem um filme que eu não lembro se ele chama Argo ou se ele chama Fargo, que é sobre um resgate. eu acho que é Argo. Argo. Nossa, eu Eu não adoro vi aquele ainda filme, esse. porque é muito bom. Pri. Ganhou o Oscar, eu lembro. Muito, muito, muito mesmo. De verdade. Minha mãe passou até na sala pros alunos, assim. Então, Caraca, legal. Assim, de você ter que resgatar pessoas, você colocar sua vida em risco pra resgatar as pessoas no outro país pra que elas voltem pra nação delas. É muito. Relações internacionais, Prim. Tenso, hein? Cara. Diplomacia. Muito antes de eu pensar em entrar na faculdade, eu tava pensando em fazer curso de diplomacia para me formar como diplomata. Mas, né, não deve dar dinheiro, então eu fui pra uma outra profissão que também não dá dinheiro. Eu queria fazer umas miçangas. Nunca pensei em coisas assim desse. É porque eu falo não pra que eu não tenha caramba. ambição. Eu já pensei em ser advogada, já pensei em ser jornalista. Nunca. Eu já pensei Médica em ser... nunca. Não, médica não. Mas eu já pensei em ser advogada. Tudo que mexe com fala e leitura, eu já pensei em ser. Menos uma época que eu queria ser astronauta, aí foi outra parada. Eu já quis ser piloto de Fórmula 1. Justo. Até o meu pai me explicar que... É extremamente elitista. É só burguês. É. E aí depois eu falei, pai, quero fazer patinação no gelo. Aí ele falou, vou ter que ir de novo te falar a mesma história. Você assistiu aquele Sonho no Gelo e queria ser patinadora. Sim, exato. Foi por Mas isso esse mesmo. filme, ele faz Foi com por que isso você mesmo. tenha vontade de ser patinadora. Eu tô com vontade de assistir de novo. Deve ter na Netflix. Como é que é o nome? Sonho no Gelo. Outro filme legal também que tem é do casal que tem que patinar no gelo. Eles não se curtem, mas eles têm que patinar junto. Caraca, eu adoro esses filmes Sessão da Tarde. Acho que esse eu não sei. Eu li um livro, eu li um conto sobre uma menina patinadora de gelo, daquela Patti Smith, escritora e cantora e maravilhosa e deusa. É perturbador. Sério? Tanto que eu passei ele pra frente, porque eu não sei o que sentir sobre esse conto, mas muito perturbador. Não tem um Sonho Sobre no Gelo o- na Netflix, só pra te... Ai, que triste! Só pra dar um update. Mas, em compensação, tem uma nova Cinderela, que é muito bom. Tem os 2 Diários da Princesa. E... por enquanto é só mesmo. Dessa época eu gosto de Ela é o Cara. Caraca, Ela é o Cara, é um filmaço. É uma paródia de A Branca de Neve, você sacou isso? Ah, tá. Muito bom. É muito Easy bom. Easy A é impecável. Todo mundo devia assistir Easy A. Que em português ficou como A Mentira. Como é a música? Vamos cantar. I got a pocket full of sunshine. I got a love and I know that it's all mine now. Worst song ever. Do what you want, what you do. Eu amo essa cena. Caraca, eu amo muito essa cena. Agora. Quem nunca fez isso? Agra, Ela tá no banheiro com Take me away, a secret place, a sweet escape, holiday.
Caraca, eu amo a Emma Stone. Ela é muito boa. Eu não assisti La La Land até hoje. Você assistiu Histórias Cruzadas? Com ela Não. também? Para Eu tudo acho que não. o que você está fazendo nesse exato minuto e vá assistir Histórias Cruzadas. É a história de uma jornalista que vive nos anos 50, fim dos 40, começo dos 50, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, onde é bem conservador, bem racista nessa época. E as empregadas das casas geralmente eram mulheres negras. E aí começa um bafafá. Ah, claro que eu assisti. Pelo que amor burra. de Eu Deus. não tava ligando uma coisa com a outra. É o melhor filme que tem. Foi o filme do que eu mundo chorei. inteiro. Chorei Sim. do começo ao fim. Aquela Sim. babá falando Mano. pra mim. Nossa, gente. You eu quero is ler o livro. kind. Eu quero ler o livro. Eu queria ler o livro também. Ai, gente, então, é isso que a gente tem pra falar desse drama impecável e maravilhoso que eu recomendo pra qualquer um. Sério, por favor, assistam se vocês não assistiram. Quem chegou até aqui já assistiu, né? Então Com vamos certeza. falar diferente. Vamos espalhar a palavra desse É drama. verdade, é verdade. Vamos. Meu, sério, as pessoas precisam assistir esse drama. É igual. Eu falo que nem todo drama consegue ser Enquanto Você Dormia. Uhum. Esse drama, ele tá no mesmo patamar pra mim com Enquanto Você Dormia. E vendam ele como um drama que tem ação, que tem romance, que tem cenas ótimas de ação, que aborda um tema que é praticamente quase não abordado, né? Tem poucas coisas assim, só que eu acho que é mais da parte, não de parte de elite, mas parte do exército mesmo. De coisas hollywoodianas. Quem gosta de Grey's Anatomy vai amar. Com Mano, certeza. quem gosta de produção cinematográfica de Em qualquer tipo geral. vai gostar. Vai gostar. Sério, porque é bom. É bom. O primeiro episódio, o piloto ele é importante porque ele vai vender toda a ideia do drama, da série, do que for. Que vai vir depois. E o piloto é muito bom. Começa com uma briga de faca. Você quer? Mano, só vai. Ai, diga pra mim se você sofreu com a perfeição desse... Não. Desse homem Cara, que nem sofremos. E eu tô sofrendo até agora, eu acho, ainda. eu prometi que eu não ia expor uma cafona que acha que o mozão, ele tem a cara da Sabrina Sato e ela não conseguiu se sentir atraída por ele. Caraca. Ou então ela pensou, estou atraída pela Sabrina Sato, ferrou. Não sei mais qual é a minha orientação sexual. Não vou citar nomes, mas você sabe que é você? Cara, Sabrina Sato ou não, toda essa equipe alfa é impecável, cara. Piccolo, é nóis. Harry Potter, Snoopy, Lobo, tamo aí. Nossa, Quero tomar café da manhã no murinho né? em York. Sempre. Sempre. Ah, então tá, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu quero desejar... A gente vai falar com vocês mais pra frente, mas eu também quero desejar um bom fim de ano pra vocês. Um bom começo de ano pra todos nós. Que ano que vem seja ainda melhor. Que a gente assista ainda mais drama. Que estreie muitos dramas ainda melhores. E muito bons. lembrem-se, cada dia que passa, a gente tá um dia mais próximo do Lee Jong-suk sair do exército. Então, mano, só vamos. Acompanhem a Brenda, porque ela tem uma contagem regressiva no Twitter. Eu vou colocar o arroba dela aqui embaixo pra vocês seguirem a melhor contagem pessoa. regressiva Inclusive, dela. Brenda, feliz aniversário. Faz 2 Ah, é horas verdade. que acabou seu aniversário. mas Verdade. Feliz aniversário. É, mas era seu aniversário ontem. Ai, bebê. Enfim, gente, um beijo. Um beijo, estamos ansiosos para tudo que vai vir aí pela frente. Então, um beijo, gente. Tchau. Falou, galera. Beijo. Momento Army. Menina, recebi aqui uma mensagem do Weverse que o DVD do BTS tá acontecendo alguma coisa aqui. Ah, é com legenda em japonês.
Queria saber preço. Ai. Eu preciso desse DVD, mano, real. São 2 discos, Prim. Vai sair o olho da cara. A capa é verde e amarela. Eu não tô sabendo lidar. O disco é verde e amarelo. Oh. Ah, Ai, que mano, fofo. por que tem que ser caro? Tem photocards. É por isso. Essa que é a bosta. Eles colocam um monte de coisa dentro. É. E... Encarece. Ai, mano. Mas você acha que vai ser caro quanto? Ai, eu tô apostando uns R$300, Prim, pra mais. Quase um outro ingresso pro show. Exato. Vale R$300? Claro que vale. Não, vale Mas- até mais, cara. Porque porque você... Eles estão aqui. Eles falam coisas sobre aqui. É uma memória que toda a ARMY brasileira deveria ter. Real. Entendeu? Ai, ai. Não, eu vou conseguir, relaxa. Calma, eu vou procurar mais informações a respeito. Caraca. Será que se eu apertar esse botão, o que acontece? Ah, não, é pra compartilhar. O que acontece? O DVD aparece na sua casa automaticamente. Ou você explode o mundo. Ok. Então, desculpa. A gente foi interrompida por uma queda de internet. E depois E pelo BTS. E depois por um DVD do BTS. Exato. Então, o que eu tava falando é que assim... 너네 부린 밤이 날 그려내준 나의 천사 나의 세상 넌 이상 씻고 영이 나쁜 하루 Love me now Touch me now And just let me love. Oi. Eu acho que eu descobri enquanto eu estava no toalete. Acho que eu descobri uma informação importante. O valor do DVD do BTS. Calma. Vamos ver. Tá vendo? Tá errado. Aqui tá com esse número bizarro aqui embaixo. Ai, tá vendendo pela Universal Music. Será que não... Ai, mano. Deixa, Bia, não sofre agora por uma coisa que você ainda nem tem certeza, cara. Só Melhor. vive. É. Enfim. Pra Então, ser ARMY tem que ser assim, tem que aguentar mesmo. Ai, ARMYs burguesas. Agradeçam todo dia. mano, Todo eu dia. vejo uns Instagrams das meninas pintando 4, 5 Army Bomb. Pintando, Agradeçam todo dia. Todos os dias, seu pai, sua mãe. né? Enfim. Complicado, né? Eu já agradeço o pouco que eu tenho de ter acesso ao Instagram, de ter acesso Ao ao V-Live. Run, exato, de ter acesso ao Run, de ter acesso ao YouTube. É. Só isso eu já agradeço. O Imagina Spotify. o Spotify, exato.